pela tecnologia e pela misericórdia. Vamos orar? Santo e eterno, grande eu sou, vamos aqui neste momento agradecer que nos ajudado. Na clara da semana, desconhecido, e em tuas mãos estaremos seguros. Por isso, Pai, estamos aqui, agradecidos, com o coração humilde e permitindo sermos convencidos do pecado, da justiça, do juízo, e o teu poder quebração, nós de Laodiceia, lá nas mãos do Rei, para a glória do nome. Sabedoria, abrindo nossos olhos, para que possamos colher, tomar decisões que liguem à eternidade e possamos testemunhar sobre a tua vontade, que é soberana, sobre a graça verdadeira, que é transformadora. Possamos em cada momento aproveitar para estar orando pelas pessoas, para estar esse livro tão necessário. Pessoa que receba, que de repente veja um link do estudo, possa ser alcançado. Principalmente, nós sabemos que a promessa é que serão encontrados aqueles que buscam te adorar em verdade. Toma muitas mãos, por favor. Visita como presentes que não conseguiram, o grupo todo está buscando, pessoas que não estão no grupo, ser alcançada pelos vídeos, o grupo de sábado à tarde, cada família aqui representada, nossos filhos, cônjuges, pais, tanta gente que precisa ainda ter um encontro verdadeiro contigo. E os colegas de trabalho, próprios irmãos de igreja, estamos sabendo, estamos enxergando o tempo que estamos vivendo, tempo de decisão, tempo de posicionamento, porque é tempo de juízo. Nós estamos aqui dando teu poder e força para cada dia ter uma vida de acordo à tua vontade, aos teus princípios. Completa, Pai, a obra. Sabemos que é um caminho, muitas vezes, aparentemente, como eu gosto de dizer, mas jamais só. Mas sabemos que todo o apoio humano será retirado daqueles que são fiéis a Ti. Ontem já foi comunicado que a ideia de existir. Tudo encaminhando. O Banco Central já oficializou que não vai recolher as cédulas. Por isso estamos reconhecendo a urgência dessa posição. Tudo correndo para o controle mundial, onde só vai poder vender e comprar aqueles que aceitaram os ensinos de Babilônia através do seu poder máximo, querendo se igualar a ti, na guarda de um dia que não é bíblico. Misericórdia. Nos ajuda, prepara. Então, nesse momento, as pessoas pelas quais estamos orando, os enfermos, muitas vezes nem conhecemos, entregamos a Ti. As famílias enlutadas também. Obrigada por tudo. Fala conosco neste dia. Pedimos essas bênçãos com perdão de todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, ações, reações. E acreditamos no perdão através do sacrifício de teu filho. E é em nome dele pedimos e agradecemos.
falar conosco nesse momento. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Vamos lá, então, dar continuidade a partir do parágrafo, cadê? 22. Na Alemanha, a doutrina ensinada no século XVIII por da Igreja Luterana e célebre sábio e crítico da Bíblia. Completando sua ação, Bengel havia se dedicado ao estudo de teologia, a quem o pendor de seu espírito religioso, acentuado e fortalecido por seu primitivo ensino e disciplina, naturalmente o inclinava. O jovem de caráter meditativo, antes e depois dele, que lutar com dúvida e dificuldade de natureza religiosa. E ele faz alusão, muito sentidamente, a muitas séries que lhe transpassavam o pobre, tornando-lhe a juventude difícil. Ao tornar-se membro do Conselho de Württemberg, advogou a causa da liberdade religiosa. A mantinha os direitos e privilégios da Igreja, defendia toda a liberdade razoável aos que se sentiam obrigados, por motivos de consciência, a retirar-se de sua comunhão. Os bons efeitos desta política são ainda sentidos em sua província natal. Enquanto preparavam sermão sobre Apocalipse capítulo 21 para o domingo do advento, que a luz da segunda vinda de Cristo raiou no espírito de Bengel. As profecias do Apocalipse vendaram-se-lhe a compreensão como nunca dantes. Vencido pela intuição da importância estupenda e extraordinária das apresentadas pelo profeta, foi obrigado a desviar-se por algum tempo da contemplação do assunto. No púlpito, se lhe apresentou novamente em toda a sua clareza e poder. Desde aquele tempo, se dedicou ao estudo das profecias, especialmente as do Apocalipse, e logo chegou à crença de que elas mostravam a possibilidade da vinda de Cristo. A que ficou como o tempo do segundo advento diferente da que mais tarde os escritos de Bengel têm sido estudados por toda a cristandade. Suas ideias sobre profecias foram, de modo geral, recebidas em seu próprio de Wittenberg e, até certo ponto, em outras partes da Alemanha. O movimento continuou depois de sua morte e a mensagem do advento ouvida na Alemanha ao mesmo tempo em que despertava a atenção dos homens em outras terras. Logo no início, alguns dos crentes foram à Rússia e a crença na vinda de Cristo é ainda mantida pelas igrejas daquele país. Usou também na França e Suíça. Em Genebra, onde Farel e Calvino tinham propagado as verdades da Reforma, Gaussen pregou a mensagem do segundo advento. Na escola como encontrou o espírito que invadiu a Europa toda do século XVIII e ao entrar para o ministério, ignorava a verdadeira, inclinava ao ceticismo. A cidade se interessara pelo estudo da profecia. A história antiga de Hollen para o segundo capítulo de Daniel, com a maravilhosa com que a profecia se cumprira, conforme do historiador. Ali, testemunho da inspiração das Escrituras, que lhe serviu como âncora. Podia ficar satisfeito com os ensinos do racionalismo, a Bíblia e procurando. Foi ele a uma fé positiva. Seguindo com as investigações, chegou à crença do estar próxima. Impressionado com a solenidade e importância desta grande verdade, desejou o povo, mas a crença de que as profecias de Daniel são mistérios que não podem ser compreendidas foi-lhe sério obstáculo.
decidiu-se finalmente, antes de fizer a farela ao evangelizar, começar o trabalho com as crianças, esperando por meio delas expressar desejo de ser ouvido, disse ele mais tarde, o objetivo do empreendimento, e não é considerado de pequena importância, mas ao contrário, por causa do seu grande amor, que desejei apresentá-lo desta maneira às crianças. Quis ser ouvido e receei que não o seria se me dirigisse primeiramente às pessoas adultas. Decidi-me, portanto, a ir aos arranjo um auditório de crianças. Se eles escutam com encanto, compreendem e explicam o assunto, e estou certo de que terão alguma opinião, e os adultos, por sua vez, também que vale a pena sentar e escutar. Feito isso, ao falar, pessoas mais velhas vieram também para ouvir. E as igrejas ficavam repletas de ouvintes atentos. Entre esses, havia homens de posição, desconhecidos e estrangeiros que visitavam Genebra. E assim, a mensagem foi levada a outras partes. Nelson publicou suas lições esperando ver tudo em livros proféticos nas igrejas de língua francesa. Ficar a instrução dada às crianças, eram os adultos que muitas vezes negligenciam os ditos livros sobre de que são obscuros. Como podem ser obscuros se vossos filhos... Eu tenho de... acrescenta ele, possível o conhecimento dos rebanhos. E tudo existe, na verdade, que responder às necessidades do é dele que devemos preparar próxima e por Jesus Cristo. Quando um dos mais distintos dos língua francesa, depois de um tempo, foi suspenso do ministério pela falta principal de Bíblia são aos jovens, em vez de ter sido a igreja, manual fraco, quase instituído de positivo. Mais tarde se tornou em teologia e assumiu o trabalho como catequista, falando incluindo-as nas escrituras. Sobre as profecias, muito interesse. A cátedra de professor, por intermédio e participação favorita como mestre de crianças, continuou durante muitos anos a exercer influência, sendo um instrumento a chamar a atenção muito para o estudo das profecias que indicavam a vinda do Senhor. Na também a mensagem Tem claramente revelado que a obra não é do ser humano. Fica claramente revelado, eu gosto sempre de citar, que o pai busca, né, aquelas pessoas que querem e buscam adorar, observa ao mesmo tempo em várias partes do mundo, como eu falei ontem, não tinha tecnologia, não tinha internet, WhatsApp, nem YouTube, entende? Para poder divulgar a mensagem. Mas o Eterno via pessoas sinceras que estavam buscando, entendendo, aceitando a mensagem, e essas pessoas usadas para poder divulgar a mensagem da volta de Cristo, para poder divulgar a mensagem que é chegada a hora do seu juízo, que Jesus está voltando, certo? E aí a gente vê que o movimento começou
de maneira simples, por pessoas simples, tá? Não era por liderança, não era por, como é que eu posso dizer, pessoas influentes, vamos dizer assim, né? E aí, que agora é que ele se preocupou com as crianças. E é interessante perceber que ele, como é que eu posso dizer isso, né? Bem usada, por 30. O feito de ser um dos mais da língua francesa, que já é o outro, né? Desde o suspenso do Ministério, o delito principal do ensino da juventude, percebe? A história. E aí, acontecendo nos dias de hoje. Ah, mas é questão do catecismo, mas é que é o princípio em todas as nações. Se você for instituição que o seu para usar, você pega aí material que é mais fiel, né, de outra instituição, no sentido tipo, estão imprimindo literatura fiel dentro do propósito, não, isso não pode ter mente de uma, não era doutrina que eu fosse, de um dogma, vamos dizer, romano. Não, vocês estão aqui hoje, quem vai assistir hoje, ainda não assistiu a agenda jesuíta, assistam, dedique tempo, assista aos poucos, ele é grande, não tem problema, assista um pedaço, preste atenção, veja os acontecimentos, ele tem muito a ver com o livro, se o Eterno permitir, vamos estudar a partir da segunda semana de janeiro, tá? Do Collor e Russell. Então, assistam esse vídeo sobre essa agenda. Vocês vão ver. Esse vídeo é de 1991 e o livro que nós vamos estudar é de 96, né? Célia, 1996. Então, vejam que a agenda existe até 96. A agenda existe, a agenda está todo, então dediquem tempo, tá? Mas volto aqui a esse que a gente pode pegar aqui de ensinamento de lições do nosso dia dentro desse parágrafo. Damos ao que ler. Vou compartilhar. Eu aí já. Bora, querida, parei. Ó. E aqui também, nesses parágrafos, nós percebemos que acaba que, acaba que pessoas que têm o mesmo propósito, entende? Eles são levados a estarem juntos para ouvir o que está sendo falado, para poder compartilhar. E aí a gente vê que grupos, como eles falam, né, colônias são formadas. Muito bem. Parágrafo 22 ao 30. O Eterno pode usar estudiosos profundos
para restaurar verdades esquecidas. Isso é bem real nos dias. Como já sabemos, o testemunho fala que a verdade é escondida sobre o lixo. Entende? E essas pessoas que estão buscando essa verdade, que estão buscando essa luz, elas estão sendo usadas para pregar, trazer à tona a verdade. Tentando conselhos sobre esse livro que a gente pretende, em nome do Senhor, do Eterno, se Ele permitir. Orem por isso, porque, como o Célio está à frente na leitura, cada capítulo que ela lê, ela, amiga, precisa, amiga, é muito forte, amiga, está demais, entende? Então, o que a gente vê? Que coisas antigas são revelações antigas, vídeos, qualidade, aquela coisinha lá de não tinha essa tecnologia de hoje, imagem boa, tudo bom, mas as verdades estão sendo trazidas à tona, entende? Esses vídeos da agenda é o Emanuel Felipe está colocando no Ministério Missionário. E quanto mais simples, quanto mais longe, quanto mais desligado, entre aspas, né, da instituição, assim, porque sempre está ali, uma coisa ou outra, mais desligado, mais verdade tem sido trazido à tona. Quanto mais ligado, quanto mais defensor, a verdade está sendo escondida. De jeito. Não sei se vocês perceberam, mas nesse grupo do estudo, cada vez que eu coloco um link de um vídeo que chama atenção, que é forte, que tem verdades, um ou outro sai. Não fica, nem assiste o vídeo. Entende? Então, assim, nós estamos vendo isso acontecer. Pessoas estão buscando e verdades estão sendo restauradas. Verdades que foram esquecidas e escondidas sobre o lixo. Erudição consagrada não afasta da fé. Quando submissa a Bíblia entende? É fortalecida. Porque hoje a gente acha muitas vezes que o conhecimento demais, né, o estudioso, mas que é mais estudando para que propósito? Estudando para ser um excelente pregador, ter milhões de curtidas, ter milhões de seguidores, convidado para o mundo todo, ou estudando para ter uma vida consagrada, para ter uma vida em harmonia com a vontade do Eterno, entende? Então, qual é o propósito disso? Ponto 2. Dúvidas sinceras podem conduzir a uma fé mais sólida. Questionamentos honestos, quando levados à palavra, produzem convicções firmes. Nós temos que pedir sabedoria, discernimento e nos policiarmos com a ajuda do Eterno, lógico, do seu Santo Espírito, que quando alguém disser para mim, Giovanni fala assim, Jô, mas tem que ver aí porque isso aqui pode ser que seja diferente. Aí eu vou procurar, estudar, mas cheio de orgulho, cheio para poder debater, mostrar minha visão, entende? Para mostrar que eu estou certa, que a minha visão é certa, tá? Mas o questionamento honesto para descobrir, para conhecer a verdade, ele é destituído do orgulho, de querer ter razão em cima do outro, sabe? De querer a superioridade, tá vendo aí que eu estou certa? Tem tudo levado à Bíblia. O que diz o Senhor sobre isso? Foi a minha conversa há um ano e pouco atrás, e até agora ainda não caiu a ficha. Se foi um ano, enfim, que quando eu conversando com o pastor da época, falando que Cristo, que dia de santo, porque eu sou santo, não, mas isso aí, mas aqui tem que haverá um tempo em
quem é santo vai continuar santo, quem não é e tal. Não, mas nesse tempo, você entende? Ela não ia para a Bíblia, não ia para o que está escrito, e ficava só no mesmo ano. Fez agora, dia 4 de dezembro. Nossa, passa rápido. Aí o que que acontece? Você fica no meio do caminho, você fica no meio do caminho, por quê? Porque tem uma autoridade lhe falando uma coisa, você não lê na Bíblia, e aí você fica certo. A autoridade é um cara que estudou não sei quantos anos, né, que fez mestrado, doutorado, ou é a Bíblia. Temos que ter questionamento honesto, tenho orgulho de Laodiceia, de que sei tudo, porque quando isso é levado, você interno é levado à palavra, me responde, me ajuda, abre os olhos meus, pode ter certeza que vai produzir convicções firmes e corretas. Okay? A liberdade religiosa é fruto de líderes que respeitam a consciência. A gente que mais a gente vai ouvir falar nos últimos dias é liberdade religiosa. É liberdade religiosa. Essa é a narrativa final, entende? E aí, dentro desse contexto de liberdade religiosa, você muitas vezes nem percebe que existe exatamente uma correção espiritual, te obriga a ficar calado, porque a liberdade religiosa, verdadeiramente falando, me dá a liberdade de eu falar o que está escrito, de falar sobre a verdade que está revelada na palavra do testemunho, ponto. Mas a liberdade de hoje, narrativa, é de eu não posso falar. Entende a contradição? Como é louco isso? E tá todo mundo abraçando, e tá todo mundo. Eu comecei a seguir uma certa pessoa, que é uma autoridade nessa narrativa de liberdade religiosa, para ver os passos que estão dando, e são passos largos, entende? Não é um pouquinho hoje, um pouquinho largos. Essa pessoa está em canto, prega na igreja, ao mesmo tempo que está pregando no site, e age, está dentro de um negócio lá na igreja romana, está dentro da outra, está envolvida com tudo. Gente, o líder de liberdade religiosa no culto, no sábado, tá? Isso, venha com todo vapor na NT, ok? Um líder no sábado falando, convite para vir aqui, para fazer uma entrevista com eles, e aí eles vêm, convidem pessoas de religiões afro, eles vêm aqui e entrevista, não sei o quê, tratam eles, sabe? Então é uma falsa liberdade, porque eu ouço o que o outro fala, mas eu não posso falar a verdade, eu não posso falar dos 6.000 anos, eu não posso falar da volta, eu não posso falar que é tempo de juízo, tem que viver a obediência, não posso falar nada disso. Então, que liberdade religiosa é essa? Que existe até uma lei feita por uma pessoa da IASD, influente, né? Uma medida, uma lei que chama, né? E se eu me sentir coagido, for uma delegacia, a pessoa falou que a minha igreja assim, e eu vou ter que pagar uma multa. Quer dizer, a pessoa que estava pagando para mim vai ter que pagar uma multa porque está falando a verdade e eu gostei. Isso é liberdade religiosa, gente. Vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. Defender a verdade nunca deve significar coerção espiritual. E é isso que está acontecendo. E muita gente, sem enxergar isso, abraça e diz: oh, maravilha, liberdade religiosa, vamos lá. Cuidado, abre, Senhor, os olhos, deve ser minha oração e a sua. Ponto 4. O estudo do Apocalipse não é fanatismo, é dever cristão. Observa que a gente viu aqui, né? Eles estudando o Apocalipse, viu as profecias, viu a necessidade, a urgência. Aí você vê que eles literalmente estavam dispostos a obedecer. Negligenciar o Apocalipse
empobrece a compreensão do tempo em que vivemos hoje. O Apocalipse está sendo negligenciado no nosso meio. Se vocês assistirem o vídeo que eu falei da agenda, vocês vão ver tudo acontecendo, até nos traços da capa das coisas. Gente, é muito sério. E o Apocalipse hoje está sendo negligenciado por um povo que se diz de Israel moderno, por um povo que foi levantado pelo Eterno com uma missão, como foi Israel no passado, tá? E isso que está acontecendo, o Apocalipse está sendo pisado, a lei está sendo pisada, três que é a verdade presente dentro do contexto geral está sendo pisada, entende? E aí vai agora enchendo a verdade de religiosidade, de dogmas humanos, e isso vai empobrecendo a compreensão do tempo em que vivemos. Muitos hoje não se decidem. Por quê? Porque não entendem o tempo em que vivemos. Eu estava conversando ontem com o Thelma, uma pessoa que não é da IAS, ontem estava falando com a outra pessoa assim, não, temos que correr. Não é, viu? Nunca foi. Temos que correr, temos que economizar, já está atrasado, eu estou achando que a perseguição já começa logo agora, ano que vem, a gente já tem um pedaço de terra para plantar, sair do sistema. Eu quero ainda ficar trabalhando, porque ele é técnico, eletricista, enfim, faz um monte de serviço assim, aí disse que ele falou assim, é tempo agora eu trabalhar 2, 3 vezes no máximo na semana na rua e ficar o restante dos dias numa área nossa para a gente plantar, para colher, porque a coisa está acontecendo, está vindo. E nós, como esse, que tem essa luz desse preparo, que tem a mensagem do campo, né? Não, deixa acontecer, deixa acontecer. Uma pessoa, você entende? Cada vez eu vejo claramente, inclusive nessa leitura desse parágrafo, no dia a dia, através, inclusive, dessa pessoa, que quem busca, dentro da luz que tem, conhecer a verdade, esse é encontrado pelo Eterno. O negócio é o seguinte: não podemos rejeitar a luz que está sendo trazida para nós. Ah, João, mas eu nunca vou poder para o campo. Tudo bem, na cidade você vai ser sustentada. Árvore certo, mas a mensagem existe. O Eterno sabe a minha e a sua condição. Entende? Então, é um princípio hoje, a mensagem está pobre, não se entende o tempo em que vivemos, porque a mensagem do Apocalipse está sendo negligenciada. Primeira, segunda, terceira mensagem. Sai do sistema, povo meu, para você não ser cúmplice, está sendo negligenciada. Os que vão ser selados, 144 mil, não tem culpa, não tem mácula diante do Eterno, está sendo negligenciada. Uma vida de santificação, 144 mil seguem por Deus, que ele está sendo negligenciado. Então, a gente está deixa que realmente está sendo negligenciado, é verdade. A contemplação da glória futura pode ser emocionalmente avassaladora. A esperança da vinda do Messias transforma prioridades e afeta profundamente o coração. Qual é a tua prioridade? O que é que você tem colocado em primeiro lugar? É uma vida transformada? É uma vida de onde você está se preparando para o encontro com o Senhor nas nuvens do céu? Você vive verdadeiramente, eu vivo verdadeiramente essa esperança e demonstro isso através das minhas esposas, tanto faz. Porque a esperança verdadeira, viva, da vinda, do Maranata, da vinda, o Senhor logo vem, deve transformar, ela transforma a minha e a sua prioridade. Ok?
que afeta profundamente o coração. Ponto 6. O Eterno revela a luz progressivamente, conforme a capacidade do cérebro. A verdade presente costuma vir em etapas, não uma só vez. Lembra, a gente já viu no parágrafo, no capítulo, capítulo que a verdade ela é progressiva. A luz ela vem com etapas, ou melhor, em etapas, através do que eu aceito, do que eu vejo, do que eu vivo. E se eu tenho essa luz e rejeito, meu coração vai ficando cada vez mais duro e eu deixo de receber a luz. Aí tem gente que quando você vai falar sobre o calendário, sobre os 6.000 anos, sobre as festas, né? Porque hoje a gente está aí no contexto de obedecer, de observar todas as festas. Quando fala da festa do Eterno, só interessa a Páscoa, só interessa a festa das primícias, fala sobre o dízimo, né? E aí só interessa o que convém. Né? Não, mas isso aqui, por que a igreja nunca falou isso? Vem você agora querer falar. Sabe? Está tudo errado? Isso é fogo estranho, percebe? A verdade presente costuma vir em etapas. E a gente viu isso, que o progresso ali da luz foi proximidade do advento, sempre desperta oposição, sempre. Se você observar desde o início, em toda a história, tanto da história aqui dos capítulos, como história bíblica, entende? E aqui diz assim, ó, resistência institucional não invalida uma mensagem bíblica. Hoje existe resistência institucional no ponto geral da coisa, onde mudou o seu evangelho, onde não é mais o evangelho eterno, tá? Onde a gente vê tudo aí sendo pisado, verdade sendo pisada. Então, essa resistência de não se pegar mais a verdade não invalida uma mensagem bíblica, nunca vai invalidar. E é por isso que temos que ser bereanos, porque se a mensagem bíblica não está sendo levada ou trazida para nós através da verdade que está sendo pregada nos púlpitos, ou da inverdade, melhor dizendo, está sendo pregada nos púlpitos, eu devo buscar isso na leitura, no meu estudo. Eu não gosto de ler, não é desculpa. Hoje tem Bíblia em várias versões em áudio, no YouTube. Os livros do Espírito de Profecia, que é o Testemunho de Jesus, tem também aí. Então, não existe desculpa, tá? Temos que ir para a mensagem bíblica, que está em harmonia. É interessante, é um pouco aqui, um pouco ali, né? Tem que estar em harmonia com o quê? Com a lei e os profetas. Se não falarem desta maneira, não há luz neles, ou não verão a alva, como dizem algumas versões. E o que a gente tem visto? Uma total desarmonia com a lei e os profetas. Ninguém estuda Ezequiel do jeito que deveria, percebe? Ninguém quer saber sobre Jeremias, os alertas, ninguém quer saber da chamada dos profetas ao arrependimento, ninguém quer saber ou entender a aplicação daquele homem durante 7 anos subindo em Jerusalém, gritando que ia ser destruída, que ia ser destruída, e ninguém ouviu. Isso aí é muito sério. Ponto 8, a verdade não depende da vida do mensageiro para continuar. Quando o Eterno iniciou a obra, ela prossegue além da existência humana. Isso aqui a gente está vendo muito claro em todos os pontos aqui deste capítulo, né, onde várias partes do mundo pessoas foram levantadas para pregar a mesma coisa. E vimos que com a morte de Lutero, com a morte dos que vieram antes dele, a verdade continua. Outras então, entenda uma coisa, nós estamos no meio das profecias
coisas acontecerem e temos dois contextos. Ou eu estou sendo bom profeta em da profecia, ou eu estou sendo aquele que rejeita a advertência. E se eu rejeito, eu até desistir, volto ao pó da terra, pode ter certeza que outra pessoa vai ser levantada. O que a gente vê hoje, vários testemunhos de muçulmanos que estão sonhando com Cristo, que estão se convertendo, que estão sonhando. Eles dizem que apareceu para ele e falou: Eu sou Cristo, eu sou e tal, entende? Então, é isso aqui, ó. A verdade não depende da vida do mensageiro para continuar. Quando o Eterno iniciou a obra, ela prossegue além da existência humana. E cada dia isso vai ser mais uma realidade. A profecia cumprida é a âncora contra o ceticismo moderno. O primeiro histórico de profecia sustenta a fé em tempos racionalistas. É isso bem que devemos entender. Tá? O tempo que nós estamos vivendo e neste livro um conteúdo histórico das profecias incrível, profundo, em detalhes. O racionalismo enfraquece ao negar a inspiração das escrituras. Né? Isso aqui é bem claro também. Substituir a Bíblia por filosofia resulta em religião sem poder. Assim, tem cara de piedade, mas nega-lhe o poder. Sabe, a religiosidade é coisa de aparência, que cumpre tudo direitinho, que não falta um culto, que segue a agenda do dia disso, do dia daquilo, e aí cheio de ensinamentos, doutrinas, filosofia. Você conhece o filósofo fulano, o escritor cicrano, e como é que eu posso dizer, nossa luz que foi revelada como testemunho de Jesus, muitas vezes não, está sendo colocado como uma escritora americana, como uma pessoa qualquer, não tem importância, isso foi para o tempo dela. E aí, quando você vê tudo isso, você percebe por quê? Que a Bíblia está sendo pisada, está sendo substituída. A Bíblia deve ser o centro do ensino cristão. E a Escritura é substituída por manuais humanos, a fé se torna frágil. Vou falar de novo, assista aquele vídeo da agenda, manual da igreja, de 8 doutrinas, assistam. Tá? O Eterno pode usar as crianças como instrumento de despertamento espiritual. Corações simples muitas vezes compreendem verdades que adultos rejeitam. Que adultos rejeitam. Muitas vezes as crianças, na sua pureza de coração, aceitam. Tornar a verdade acessível não diminui sua profundidade. Uau! Linguagem simples não enfraquece a mensagem. Amplia seu alcance. Lembrei agora rapidinho de um testemunho de Bulhão, bem antigo. Ele disse que foi fazer uma conferência, né, sua, não lembro onde foi. Foi em algum país, e aí ele disse que atrasou o avião. E aí não chegou a tempo da primeira noite. E aí o irmão que ele estava, a igreja cheia, convidaram juízes, médicos, pessoas influentes, que é pastor Bulhão que está vindo. Chegou no primeiro dia, na primeira noite, nada. O avião atrasou e ele não chegou a tempo. Aí disse que ficou aquela confusão da igreja, né? E agora, quem é que vai falar? Que vai falar? Aí os grandes estavam lá, não, mas a igreja está cheia de juízes, de poderosos. Quem vai, ninguém quis ir, todo mundo com medo. Aí disse que o irmão bem simples, falou, não, tudo bem, eu passo a mensagem. Chegou lá, falando errado, algumas palavras, da maneira dele, falou, pregou. Aí no dia seguinte, o pastor Bulhão foi, terminou, enfim. No final da toda a programação ali, não lembro quantos dias exatamente, aí teve um batismo. Aí o pastor Bulhão perguntou a um juiz que estava batizando naquele momento, foi que tocou ele. Ele falou, foi a mensagem simples do irmão fulano, a maneira que ele pregou, foi que
abriu minha mente, eu abri ali naquele momento, abriu meu coração e eu entendi o restante da mensagem através do que você falou. Então eu lembrei disso aqui agora porque a linguagem simples, se ela é cheia do Espírito Santo, pode ter certeza, não vai enfraquecer a mensagem. Pelo contrário, amplia seu alcance. A preparação para o tempo de tribulação começa com o estudo profético. Opa, olha isso. A preparação para o tempo de tribulação começa com o estudo profético. Se hoje não se estuda mais profecia, isso quer dizer o quê? Que quem ficar apenas com o PF dado pelo CNJ pode ter certeza. Não. É como diz o próprio testemunho. Perseguirá os fiéis, matará os que são leais, achando que estão servindo a Deus. Entende? Porque não foram preparados. E Satanás fará coisas para, se possível, enganar aqueles que não estudam, que não buscam. Ignorar as profecias hoje é despreparo para as crises de amanhã. O povo não está sendo preparado para a crise de amanhã. Quando esse rapaz que nem age né, que nem faz parte, disse que tem que correr, que tem um pedaço de terra apresentando que até o meio do ano que vem, porque tem que plantar, tem que sair de cima. Conhece um pouco, não tem a luz que nós temos, já tem vivido dentro da busca da luz que ele tem, se preparando para a crise de amanhã. E principalmente a crise espiritual, porque hoje o engano está no meio de toda a religiosidade. Okay? O anúncio da breve vinda do Messias é uma obra que exige perseverança, sob censura, perda de posição ou rejeição. A fidelidade à verdade deve permanecer. Quem busca ser fiel vai ser censurado, vai ser caçado, vai ser calado, vai ser difamado, vai ser isolado. Suas posições, seus cargos, mas deve permanecer. Quando a igreja troca a Bíblia por tradições e manuais humanos, o Eterno volta-se ao simples para preservar a verdade. A pergunta para mim e para você, meditarmos hoje, finalizarmos esse momento é: você prefere a aprovação institucional ou a fidelidade à palavra profética? Porque a gente viu aqui que Gausen ele foi, depois de um tempo, suspenso do ministério pelo delito principal de usar a Bíblia no ensino da juventude em vez do catecismo da igreja. Hoje, muitos estão sendo suspensos do ministério porque querem pregar a verdade, a profecia. Você vê que a história se repete. E aí agora temos que nos posicionar de lado, buscando a aprovação institucional. Não, não pode pregar isso não, porque senão o pastor não vai gostar, porque senão a igreja vai lhe caçar. Fica quietinho, aceita tudo. Aí, ó, tá? Beleza. Ou você vai viver, ou eu vou escolher a fidelidade à palavra profética. Isso é a perda de tudo, ok? Então, medite, veja qual é o preparo que você está buscando. Passar por tudo isso e permanecer, como aqueles príncipes lá do passado disseram, se preciso for, a gente larga a nossa coroa, mas queremos viver essa verdade. Eles estavam dispostos a largar a coroa de príncipe. Porque a Bíblia fala, cuide da sua coroa para que ninguém tome. Coroa da vida, ok? Então, temos que tomar uma decisão.
ficar neutro, já estou do lado errado. Ficar neutro, não, quero paz com todo mundo. Sou político, tenho que viver em paz com todo mundo, que todo mundo me ama, eu sou amigo de Deus e amigo de todos. Não existe essa frase. Na realidade, para aquele que quer ser fiel, porque quem é amigo de Deus se torna inimigo do mundo, ok? Então, que possamos meditar isso nesse dia. Amanhã, se o Eterno permitir, vamos dar continuidade agora falando na Escandinávia. A mensagem do Advento também pregado suscitou grande interesse. Olha o mover do Espírito Santo sendo levantado para trazer verdade para as pessoas. É isso. Vamos orar então, para finalizarmos, o tempo foi. Oremos. Santo e Eterno, nós te agradecemos. Estamos tendo nossos olhos abertos. Pedimos nesse momento, neste dia, continuemos assim, buscando, conhecendo, tirando verdades que estão escondidas sobre o lícito e trazendo à tona, através de uma distribuição de um livro, através de compartilhar esse link. Muitas pessoas estão sendo cansadas. Cremos no que o teu filho falou, que seria encontrado por ti aquelas pessoas que buscam te adorar em espírito e em verdade. Então, reconhecemos que muita coisa precisamos aprender, muitas coisas precisamos transformar, precisamos deixar, precisamos mortificar o eu, tirar o orgulho de Laodiceia, mas só vamos conseguir isso com a tua ajuda, com o teu poder, com a presença do teu Santo Espírito. Por isso, por favor, nos ajuda. Te damos liberdade para sermos preenchidos pelo teu Santo Espírito e assim sermos verdadeiramente transformados e preparados para testemunharmos neste mundo que está chegando no se cumprindo, moeda no Brasil, célula, como eu já falei, sendo tirada, recolhida, questão de anos para isso estar mundialmente acontecendo. Nos ajuda, por favor. Como esse rapaz, o Rafael citou, ele precisa de um lugar urgente para sair do sistema. E ele nem tem essa luz, pai, nem conhece o de profecia. E nós que conhecemos, que temos tanta luz, possamos ter urgência. Por favor, continua conosco neste dia, porque queremos andar contigo, como eu sempre digo, como Enoque, dependendo de ti em todas as coisas. Agradecemos por mais esta oportunidade. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, nós te pedimos e agradecemos. Com perdão todos os nossos pecados. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se Deus permite.